Ela tá de volta, tava com saudades. Mais uma vez aqui no programa, a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista. Bem-vinda. Mudou o cabelo de novo. Ele só tá mais comprido agora. Ah, tá legal, adoro. Obrigada. Cada vez que ela vem aqui, ela tá com um look diferente. Doutora Suzy, sempre, olha, dando uma aula aqui no programa, e o assunto hoje é um assunto importante e é um assunto sério. A gente vai falar então da dermatite atópica. Antes da gente começar com o nosso vídeo, doutora, te pergunto de cara, é uma doença que tem hereditariedade, genética? Como é que a gente pode estabelecer? Porque é num período da fase infantil, né? Que ela tá mais, digamos, mais agressiva, a gente pode dizer assim? De uma maneira geral, é na infância que o quadro é mais intenso. Tá. É mais raro você ter adultos com o quadro de dermatite atópica ainda, mas pode acontecer. Uhum. Mas, em geral, é na fase da infância que o quadro é mais intenso mesmo. Existe uma carga hereditária, sim. Tá. E, às vezes, numa mesma família, você observa um dos componentes da família tem bronquite, o outro tem rinite, o outro tem dermatite atópica. Então, essas coisas que são chamadas de atopia, são um erro de resposta do corpo, elas podem vir num pacote completo. Então, a mesma criança pode ter todas as manifestações, ou a criança pode ter só a manifestação da pele. Olha, e é considerado, então, uma alergia, um tipo de resposta alérgica? É uma resposta errônea. Tá. A gente pode chamar vulgarmente de uma resposta alérgica, mas não é bem um quadro alérgico. É uma resposta errada a um monte de estímulo. Por exemplo, virou o tempo. Tá mais frio, a criança começa a coçar. Começa a correr, começa a suar, começa a coçar. Não é alergia ao suor. É a resposta errada ao suor. Então, qualquer estímulo na pele da criança acaba dando coceira, acaba dando a irritação da pele. E não é uma simples irritação, a gente vai ver aqui no vídeo que é uma super irritação, né? Bastante intensa. Vamos colocar, então, o primeiro vídeo. A doutora vai explicar pra gente o que acontece, então, com a nossa pele. Vamos rodar, pode parar quando quiser, doutora. Tá aí. Nesse primeiro vídeo é interessante que a gente consegue ver um início de uma vermelhidão que a gente nota aqui na superfície da pele. E isso acaba refletindo o que está acontecendo lá dentro. Lá dentro da pele o que está acontecendo é dilatação dos vasos, um processo inflamatório que acaba gerando, às vezes até bolha, a criança fica minando água. Então é bem a cara do eczema mesmo que acontece e depois isso aqui fica seco e descama. Então são as fases do eczema. Nem sempre a criança com dermatite atópica está com eczema ativo. Ela continua tendo dermatite atópica. Mas quando ela está, entre aspas, atacada, é que ela fica com os eczemas extremamente intensos. Que coça muito, a pele fica, às vezes, soltando água, descamando. E fica assim, carne viva, assim, né? Muitas vezes fica, principalmente se a criança não está tomando nenhum remédio que ajuda a controlar a coceira. Aí fica, muitas vezes, machucada, a criança não consegue dormir direito à noite, ela fica irritada, porque fica a noite inteira se coçando. Agora, quando pode aparecer, até para as mães identificarem o problema, bem pequenos bebês já podem ter dermatite atópica? Bebês. Tem algumas imagens, não a imagem de vídeo, mas algumas imagens que eu separei, que mostram as diferenças de adulto e criança. Vamos colocar na tela, então, as imagens para a gente ter uma noção. Ai, gente, que dó do bebê. Quando a gente tem o eczema no nenezinho, ele pega o que a gente chama de maciço central da face, então essa parte do rosto fica cheia de eczema e pega praticamente o corpo todo. Aqui não mostra o tórax, mas às vezes mesmo o tórax da criança, o abdômen fica cheinho de lesões, né? Então a criança chega a ter lesão em tudo. Quanto mais velho o indivíduo vai ficando, mais ele tem lesão restrita nas dobras. Então fica a dobrinha do braço, dobrinha da perna, pescoço. E na vida adulta pode às vezes ter uma manifestação também nas dobras, mas você pode ter mais algumas irritações de mãos e pés mais inespecíficas. Às vezes até em mamilo, às vezes as mulheres fazem uns eczemas, umas irritações por dermatite atópica. Olha, mas com o passar do tempo, é certeza que a doença, digamos assim, diminui na sua agressividade e intensidade? Não é uma certeza, é uma grande probabilidade. Para a maior parte das crianças, o eczema, ele lá para os 7, 10 anos, ele vai começando a reduzir. Normalmente, na adolescência, a criança deixa de ter manifestação de eczema, em geral. Mas a gente tem adulto que permanece com quadros super intensos, são mais raros. E outros quadros mais raros ainda são os de começo na vida adulta. Então, em geral, o eczema atópico, a dermatite atópica começa na infância, ainda nenezinho, ou até 2, 4 aninhos de vida. Mas o adulto começando é mais difícil da gente ver só naquela idade, não tendo tido antes. Pode. Agora, você quer colocar a perguntinha, diretor? Já chegou...
Ainda não colocaram? Então eu vou fazer uma minha, daqui a pouquinho a gente coloca, vou mandando perguntinhas no nosso Insta. A minha dúvida é a seguinte, nessa fase, que é uma fase de muitas descobertas da mãe com o bebê, né, a gente fica com medo de tudo, né, tem aquela sensação que a gente pode estar fazendo alguma coisa errada e tal. Então, no momento que a mãe identifica ali que o corpo está todo vermelho, que tem aí essa descamação, que isso pode ter acontecido com muita gente que está assistindo a gente, o que deve ser feito? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente olha é colocar a criança no banho. Isso é algo positivo ou a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o banho de quem tem a dermatite atópica? Tem que tomar muito cuidado. A pessoa que tem dermatite atópica já tem uma pele mais seca. Quanto mais banho, mais seco, piora mais a dermatite atópica. Entendi. Então, para qualquer indivíduo com a pele mais seca, que dirá então com dermatite atópica, o certo é só um banho por dia, durando de 3 a 5 minutinhos, água morna, nunca esfregar a bucha, nunca esfregar nada, sabonetes o mais neutro possíveis. Certo. Neutro não no sentido pH, mas quanto menos substância irritativa, melhor. E sempre usar hidratante, isso é muito importante. O hidratante é o segredo O segredo de manter a pele o melhor possível. Porque hidratando e cuidando do banho, mesmo assim ainda vai ter os picos de eczema, mas vai ter um pouco menos do que o que teria se não estivesse cuidando desse ressecamento. E as roupas também devem ser importantes. As roupas são super importantes. Algodão, não dá para escolher um tecido sintético, alguma coisa? Não, e nem lã. São crianças que entram em contato com a lã, elas começam a se coçar inteiras. Então não pode usar roupa de lã, tem que usar roupas de preferência de tecido de algodão, de preferência ainda mais tecidos brancos, porque as tintas às vezes podem irritar a pele de quem tem dermatite atópica. Meinha de nylon, tudo que é sintético é pior para a criança, vai coçar. Tudo de algodão é muito melhor para a criança. E fralda? Eu imagino que também a fralda possa piorar, mas não tem outro jeito, né? Na realidade, a gente tem outros problemas do uso da fralda. Se a criança ficar muito tempo urinada, ela pode fazer uma irritação nessa área aqui, mas que não necessariamente tem a ver com a manifestação de dermatite atópica. Perfeito. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então. Gente, nós vamos falar do tratamento, o que fazer. Então, esse lance do banho e das roupas já é aí um alerta muito importante. Quem escreveu pra gente? A Renata. Ela escreve agora pra gente todo dia. Beijo, Renatinha. O que fazer depois da crise? A pele fica manchada. Quanto dura essa crise normalmente? Depende de quanto está intenso esse eczema. Se o quadro é mais leve, às vezes em 2, 3 dias melhora. Às vezes ele demora 15, 20 dias para melhorar. Às vezes até mais do que isso. Tudo vai depender da intensidade do eczema. Agora, ficar manchado, a gente até já conversou algumas outras vezes aqui no programa, que pele morena mancha com facilidade, às vezes não sai a mancha. Em geral, se a gente pensa numa pele que sofreu um eczema atópico, ela saiu do eczema e isso vai voltar ao normal. Fica meio branco no começo, mas depois volta a cor ao normal. Agora, a pele morena, às vezes, pode ficar com manchas mais definitivas. Agora, todo mundo fala, não sei se é verdade, se é mito, agora que a gente tocou no assunto de pele, de tom de pele, que as peles que podem sofrer mais são aquelas brancas, muito brancas, muito tem claras. Relação, não tem relação com dermatite atópica. Tem pacientes negros com dermatite atópica. E que ficam ali também, carne viva. Ficam. E às vezes ficam muito manchados. Normalmente, na mesma pessoa que tem a dermatite atópica, você vê o estrófilo, que é a alergia à picada de inseto. É muito frequente essa concomitância, acontecer juntos os dois quadros. Nossa, se você pega paciente com pele morena, que coçou em cima de picada, às vezes na infância, você vê o adulto com a pele toda manchadinha das alergias de inseto que teve lá na infância. Olha só, então pode manchar. Pode manchar. Não é o mais frequente, mas pode manchar. Então, não pode tomar sol em cima de pele manchada, né? Então, isso é muito importante, principalmente quando as manchas são escuras. Quando as manchinhas são claras, é mais fácil voltar a cor. Eu já tive como exceção uma paciente que era morena, com uma pele morena bem escura, e ela fez umas lesões que chegavam a lembrar vitiligo quando ela saiu do processo inflamatório mais intenso. Depois ela foi melhorando. Mas isso é exceção à regra, entendeu? Isso é exceção à regra. Só comentando que até isso pode acontecer. Né? Vamos seguir com o nosso vídeo e te pergunto já até... Não, vamos seguir com o vídeo, daqui a pouquinho eu faço a minha perguntinha ligada ao sol aí. Vamos lá, pode rodar as imagens. Porque fica exatamente assim, né? Fica daí pra mais, né? E dói, né? Aqui, nessa imagem do vídeo, eles estão mostrando muito mais a vermelhidão e um certo relevo. E aí a situação da coçagem, né? Dermatite atópica, em geral, coça muito, né? Aqui eles vão mostrar a aproximação
como se a gente estivesse vendo lá dentro do tecido, né? Aqui na epiderme, aqui já a região da derme, onde tem os vasos, eles vão mostrar como é que funciona ou entrar em contato com alguma substância que desencadeia a alergia. Aqui a gente está vendo dentro do vaso, fluxo de sangue caminhando dentro do vaso. Essas células aqui que parecem balinhas soft, antigas, são as células vermelhas, são as nossas células do sangue são vermelhas, e essas são células de defesa. Aí mostrou uma célula dessa de defesa saindo para fora do vaso. Então é aqui que começa todo o processo inflamatório. Então, alguma coisa aqui na pele atraiu a célula inflamatória para fora do vaso. Então ela estava lá caminhando, ela é recrutada para vir para cá. Aí a gente vai mostrar na aproximação a interação com outras coisas, outras células de defesa, e aí começa toda a agressão, a liberação de uma série de substâncias que acabam desencadeando coceira, vermelhidão, que acabam piorando cada vez mais. E quanto mais inflamação, mais células vão migrando para fora do vaso, mais células vão migrando para fora do vaso. Por isso aquela vermelhidão, por isso a coceira, o inchaço da pele no local, né? Agora eu te pergunto, doutora, o que vai causar tudo isso? Quais são os principais fatores, então, que vão desencadear essa dermatite atópica, o momento da crise? Algumas crianças, apenas a poeira doméstica já pode ser suficiente, né? Então, por exemplo, o ácaro que tem no ambiente pode desencadear naquela pessoa as respostas. Em outras pode ser a lã. Em outras pode ser o corante da comida. Não é a coisa mais frequente, não é a criança ter a dermatite atópica piorada pelo que ela come. Mas, em geral, quando piora, é por derivados do leite ou por corantes, conservantes. Caramba. Já cheguei a ver, assim, a criança está esperando fora do consultório, eu atendi uma época no posto de saúde, a criança estava esperando fora do consultório e tinha alguém comendo salgadinho. Aí ofereceu para a criança foi lá e comeu, a mãe virou para mim e falou, mas ela piorou na hora. Foi comer já. E aí o pior é que a criança pequena, é difícil dizer, não come danoninho, não come bolachinha recheada, não come isso, não come aquilo, e são coisas que realmente podem desencadear a piora do quadro. Olha que interessante, então tem que estar alerta, a gente vai falar do tratamento, mas me veio uma coisa na cabeça agora, até vou usar o João como exemplo, que aconteceu há pouco tempo. Ele chegou em casa todo cheio de bolinha, mas muita bolinha da escola, né? Barriga, aqui e tal. E ele tava com um moletom do uniforme que ele nunca tinha usado. Aí já tirei foto, já mandei pro pediatra por WhatsApp, o que eu faço, né? Aquela coisa rápida. E aí ele me manda assim, urticária, contato com roupa ou com isso ou com aquilo, entre com tal coisa. Como é que é essa história de dermatite atópica e urticária e essas reações que podem acontecer, nunca tinha acontecido e de repente veio uma reação como essa? A urticária pode ser uma manifestação da atopia, mas não é a coisa mais frequente. Você, na população em geral, você tem pacientes com urticária que não tem nem história pessoal de dermatite atópica. Então é diferente. É diferente. Existe uma certa propensão maior do paciente atópico também fazer lesão de urticária. Mas nem todo paciente que tem urticária tem dermatite atópica. Então tem que ir ao médico, é o médico que vai dizer o que é, se é urticária, se é dermatite atópica. E existe urticária de contato, que entrou em contato, desencadeia, existe, mas é mais raro. Em geral, a urticária mesmo, você adquiriu porque ingeriu algum alimento que dá alergia, ou porque você ingeriu um medicamento. Aí a urticária, assim, ela é realmente alérgica, ela é específica. Então, por exemplo, quem é alérgico a camarão não pode comer camarão, não pode comer nem aquele salgadinho que tem só aroma, essência de camarão. Não pode, porque pode fazer quadro de urticária com repercussões bastante graves, que pode fechar a glote, né? Então, da mesma maneira como incha a pele, pode encher por dentro também. Eu me lembro que no dia, aí eu liguei pra escola, comi alguma coisa, tinha comido lá um negocinho que tinha gergelim. Foi, nossa, desaparece com o gergelim então na frente dele, não me dá mais gergelim. Saber o que foi, assim, com certeza. É muito difícil, né? É difícil. Mas ele parou de usar aquele moletom. Peguei um outro com outro tecido que eu achei que no momento... Poderia ser o tecido. Agora, falando do tratamento, eu não vou dizer aqui qual remédio, porque a gente sabe que não vai falar sobre isso, mas assim, princípios ativos, blá, blá, blá. Corticoide. O tratamento deve ser feito com corticoide. Dermatite atópica, só proibido mesmo é o uso de corticoide por boca e corticoide injetável. Então é todo o inverso. Se usa corticoide de passar. Mas corticoide de ingerir, que a gente diz sistêmico, que o corticoide vai fazer efeito no corpo todo, não. Ele melhora muito na hora, mas ele dá um rebote. Piora muito na hora em que vai embora o efeito do remédio. Então, dermatite atópica se usa
ou corticoide tópico ou outras classes de remédio. Às vezes a gente acaba optando pelos corticoides tópicos porque eles são mais baratos. Nós temos outras medicações, são chamadas de imunomoduladoras. Elas modulam a resposta imunológica, você passa o remédio, mas eles são proibitivos às vezes você manter. Por exemplo, um paciente que tem lesão demais. Se faz dermatite atópica só no pescoço, fica mais fácil usar o creme 2 vezes ao dia no pescoço. Entendi. Mas agora você tem que usar um tubo de 30 gramas a cada 2, 3 dias, porque a superfície é muito grande. Entendi. Às vezes um remédio custa R$100, fica proibitivo você manter. Entendi. Então, muitas vezes a gente abre mão de usar mais o corticoide, que a resposta é muito eficiente com eles. E sempre assim, a gente vai usar o corticoide pelo menor tempo, porque a gente pode. Só que às vezes mesmo assim a gente deixa de manutenção depois em alguns esquemas. E sempre hidratante no corpo desta criança, esse pelo menos 2 vezes ao dia tá bom, não pelo menos, mas 2 vezes ao dia é bem razoável. Até 3 no máximo, mas 2 vezes tá muito bom. Banhinho só uma vez, isso é muito importante. Então toda aquela orientação de banho para a criança não voltar a piorar. Então tem que, claro, essa parte do que vai ser feito como tratamento, o remédio que vai ser orientado pelo médico é uma coisa. Agora, os outros cuidados, por exemplo, nessa época do ano, as mamães que têm os filhos com dermatite atópica sofrem muito mais. Sim. Com esse tempo muito seco. Sim. Então, hidratar todos os dias, mesmo que aquela criança não esteja na crise. Sim, porque você previne para que não surja tanta crise. Perfeito. Hidratante todo dia para o resto da vida. Pronto, hidratante todo dia. Todo dia. Ai, meu Deus, ai que dó. Vamos lá, vamos colocar mais uma perguntinha na tela que chegou no nosso Insta. Aí é da Kátia. Kátia, um beijo pra você. A dermatite tem ligação com o estado emocional da criança? Adoro você, Carol. Obrigada, que linda. Grande pergunta, pode responder, doutora. Kátia, infelizmente tem sim. É. O sistema imunológico da gente, ele é modulado muitas vezes pelo nosso sistema emocional. Não significa que a mãe vai ter que fazer todos os desejos da criança. Porque às vezes a mãe acaba caindo nisso. Se eu falar não, ele vai ficar doente. Não pode, tem que dar limite. Tem gente que desconta na pele, tem gente que fica com dor de estômago. É verdade. Você aprende a lidar, né? Então, problema todo mundo vai ter, estresse todo mundo vai ter. As crianças, fase inicial de vida, o estresse é a prova. Não significa que aquilo não tenha mérito. Quando a gente começou a própria vida, fazer prova era estressante. Não vai deixar de ter problema. Entendi. Mesmo nas idades menores. Então, realmente, o lado emocional piora. Às vezes é legal fazer terapia. Nessa imagem. Segura essa imagem. Deixa a doutora Sus terminar de explicar, a gente vai falar disso aqui. Às vezes é legal até a criança fazer a terapia, a ludoterapia, porque às vezes é uma criança de perfil já mais ansioso. Vai fazer prova, já fica nervosa, começa a mão ficar ruim, começa o pé ficar ruim. Então, é legal fazer, de repente, uma ludoterapia para a criança aprender a lidar com o problema de outra maneira, porque é basicamente isso, né? Então, tem o problema não vai deixar de ter. Tem, mas tem que contornar, de repente, com outros profissionais, né, que não só o dermatologista. Agora, isso chama atenção e muito, né? Isso aqui é o clássico da dermatite atópica. Isso aí chega perto do clássico, mas a gente pode dizer até que tem mais coisa. Essa criança aqui já tem do lado o que a gente chama de impetigo. Essa criança está com infecção por bactéria junto, o que é bastante frequente. Entendi. E essa lesão que a gente chama de impetigo, ela é altamente contagiosa. Coçou num lugar, coçou no outro, vai levando e leva para outras pessoas da família. Então, na dermatite atópica, é muito frequente surgir outras infecções em paralelo. Então, não outras, aliás. Infecções em paralelo, como impetigo. Outras delas é um molusco contagioso, que eu separei uma foto. Vamos colocar, então, vamos seguir com as imagens para chegar no molusco contagioso. Molusco contagioso. Esse aqui é um quadro clássico de eczema. Lembra que eu mostrei a foto inicial que tinha as bochechinhas do nenê? Então, bochechinhas do nenê. E você vê que até o astral do nenê não tá ruim, né? Não, Não. E normalmente são crianças super agitadas. São crianças dificílimas até. A criança pula, para, não... Te lembra alguém, Luzinha? Uma criança agitada. Bom, aqui... Isso aqui é típico do atópico. Então, como eu falei, a atopia não é só dermatite, né? Isso aqui é o sinal típico do paciente que tem rinite, né? Então, ele fica coçando o nariz para cima e ele faz a linha. Né? Fica uma linhazinha, então, desenhada em cima do nariz. É uma pessoa que tem, então... Atopia. Pode ter tanto a manifestação de pele, ou rinite, bronquite. Vamos fechar, então, aqui nesse caso é rinite. Mas é verdade, é clássico mesmo. Qual que é a do molusco? Tá mais pra frente. Tá mais... como é que ela é? É uma bolinha vermelhinha. Que a gente diz que ela é umbilicada. Parece que tem um umbiguinho, assim, no meio da lesão. Aqui também é tudo foto de dermatite atópica. Essa aqui também não. É uma que tem uma bolinha, então, que parece que tem um umbiguinho no meio. Uma bolinha, assim, com... Pode ir passando. Vamos passando. Porque tem várias, até para o pessoal de casa identificar como
se mostra a doença para ir pro médico. Não tá, Má? Será que tá no início? É isso aqui? Não. Dermatite atópica. E aquela que vocês passaram no início, que talvez a gente não tenha visto, uma das primeiras? Que agora eu fiquei curioso com esse negócio de molusco. Não é essa Tudo também? plaquinha de eczema. Olha que judiação. Você vê isso no braço da criança, você Essa chora. aqui é a mesma que a gente já tinha visto inicialmente. Vamos voltar à anterior dessa. Que agora eu fiquei curiosa para ver esse negócio de molusco. Eu acho que são só essas que estão, doutora. Mas depois a gente pode colocar no site. Não tá aí então, diretor? Não tá. Ok. Tá bom. Doutora, vamos mostrar numa próxima essa do molusco. Não tem problema. Fiquei com um negócio na cabeça. Mas é uma mancha vermelha. Bolinha vermelha. Parece, a gente disse que é uma verruguinha. E ela é extremamente contagiosa. A criança pode pegar na piscina, em contato físico com outras crianças. E é muito frequente em quem tem dermatite atópica. Passou para outro lado? Passou. Pode passar também. Terrível. Doutora Suzy, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer. Sempre, olha, belíssimas informações muito claras agora. Tá mais do que certo que tem que ir para o hospital, tem que procurar o dermatologista, viu que está numa crise, a criança está ali impaciente, coçando, tem que dar uma corrida nessa hora. Exatamente. Né? Porque tem tratamento. Agora, vou agradecer hoje ao Hospital Bandeirantes, que permitiu que a doutora Suzy Rabelo estivesse aqui, o site hospitalbandeirantes.com.br. Obrigada mais uma vez. Imagina. Até a próxima. Até Vamos a botar próxima. no site, então, o bendito do molusco. Vamos lá. Até a próxima. Obrigada, doutora.